Jesus afirmou ser igual ao Pai e também afirmou ser menor que o Pai. Como explicar isso? Vamos descobrir hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente vai se basear em dois livros: Jesus Cristo, o único Salvador, e esse livro da coleção patrística de Santo Irineu, Demonstração da Pregação Apostólica. Pois bem, as afirmações de Jesus são encontradas lá no Evangelho de São João. João 10,30, Jesus vai falar: eu e o Pai somos um. E logo após ele falar isso, o texto nos diz que os judeus queriam apedrejar Jesus, porque enxergam na fala dele uma atitude onde ele se coloca como divindade, ou seja, no mesmo nível de Deus. E lá em João 14,28, Jesus vai falar: porque o Pai é maior do que eu. Então vamos entender aqui por que Jesus coloca essas duas afirmações que parecem ser contraditórias. Para isso, a gente vai partir lá da doutrina da recapitulação, que foi formulada por Santo Irineu, que foi bispo de Lyon e faz parte do movimento da patrística. Segundo essa doutrina, Jesus ele vai introduzir um novo começo, sem deixar de lado tudo aquilo que já existia, mas ele vai reduzir ao que é essencial. Por exemplo, a gente tem lá o episódio onde Jesus fala que os mandamentos são resumidos a dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, reduzido ao essencial. Então, em Cristo se tem a recapitulação de toda a humanidade. Essa doutrina foi formulada por Santo Irineu. E ele se apoiou numa seguinte afirmação, de que Jesus é o novo Adão. Tanto Adão como Jesus são terrenos. Em que sentido? Adão foi tirado da terra e Jesus nasceu do ventre de Maria, que era um habitante aqui da terra. Porém, em ambos os casos, a gente teve a aliação do poder de Deus. Foram por meio de ações milagrosas. Porém, apesar de ambos serem terrenos, há uma diferença no movimento que é feito entre eles. Por quê? Em Adão, a gente tem um movimento de descida, porque Adão ele é criado, vivendo junto de Deus lá no paraíso, e quando o pecado entra, ele é expulso do paraíso. Então é o decaimento da humanidade. Já em Jesus, a gente tem um movimento de subida. Jesus ele se encarna aqui nessa terra, vai viver a sua paixão e depois vai ascender aos céus. E vai levar junto consigo toda a humanidade, abrir as portas do céu. É o que a gente vai conhecer como a divinização do homem. Jesus vai abrir as portas do céu para que o homem possa de novo participar da vida divina de Deus. Então, esse é o meio pelo qual Jesus nos salva, nesse movimento de subida, levando o homem até Deus. Porém, para nos salvar, Jesus precisava ser tanto homem como Deus. Por quê? Se não fosse homem, Jesus não teria consigo a nossa natureza, o homem não teria sido levado ao paraíso, porque foi através da entrada de Jesus lá, ele sendo homem, abriu as portas de novo para nós. E se ele não fosse Deus, ele não poderia nos salvar, porque ele não teria poder para isso. Então Jesus, para nos salvar, necessariamente tem que ser homem e tem que ser Deus. Isso é um importante argumento para combater uma heresia que existiu, que foi o arianismo, que negava a divindade de Jesus. Afirmava que ele era a primeira e a mais perfeita criatura de Deus, mas não reconhecia Jesus como Deus. E cuidado que tem religiões que ainda hoje afirmam isso, que Jesus ele não é Deus, mas foi a mais perfeita das criaturas. Então, para nos salvar, Jesus precisava ser homem e ser Deus. E eu vou ler agora aqui para vocês um trecho de um documento que é o Desingerhunnermann. É um compêndio onde a gente tem ali declarações sobre a moral e a fé católica. E lá vai falar o seguinte sobre esse ato de Jesus nos salvar, de sendo homem e sendo Deus. Salvaguardadas, pois, as propriedades de ambas as naturezas e substâncias, unidas numa só pessoa, foi assumida a humildade pela majestade, pela força a fraqueza, pela eternidade a mortalidade. E agora olha isso aqui que é sensacional. Todo inteiro no que é seu e todo inteiro no que é nosso. Aqui está falando de Jesus e a união hipostática, onde Jesus é 100% homem e 100% Deus. E aí, a partir disso, a gente consegue responder aquela pergunta inicial: por que Jesus afirma ser maior que o Pai e depois ser menor que o Pai? Lembra do que a gente falou? Todo inteiro no que é seu. O que é isso? É a divindade de Jesus. Nisso ele é igual ao Pai. Todo inteiro no que é nosso, nossa humanidade. Nisso Jesus é menor que o Pai.
Por isso, quando ele fala ser maior, ele está falando no nível da sua natureza divina. Ou, perdão, quando afirma ser igual, nível da sua natureza divina. Quando ele afirma ser menor, ele está falando da sua natureza humana. Se a gente não reconhece isso, a gente não consegue compreender porque que Jesus traz essas duas afirmações. Amém? Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se gostou, compartilha, curte aí, comenta e envia para as outras pessoas. Tamo junto!